Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Mais uma vez aqui para fazermos a leitura do Evangelho desta terça-feira, né? Vamos começar aí invocando o Espírito Santo, né? E em seguida fazemos a oração do dia e continuamos aí com o Evangelho desta terça-feira. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos de Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração do dia. Ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria reconhecer e venerar o Cristo nos pobres, concedei-nos, por sua intercessão, servir os pobres e aflitos com incansável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, encontra-se em São Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, é um Evangelho bem conhecido também aí por todos nós, a passagem onde Jesus, vai chegar a Jericó, e passando ali pela cidade. Ontem, no Evangelho de ontem, Jesus entrando em Jericó, aquele cego veio pedir, que Jesus tivesse, piedade dele, E continuando hoje aqui, Jesus, ao atravessar a cidade, ali também havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, mas tinha vontade de conhecer Jesus, de ver quem era Jesus, E devido àquela multidão, ele então resolveu subir, na figueira para poder observar melhor Jesus. Jesus chegando ali naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. E ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Então, que
como se diz, que esse evangelho também quer dizer a cada um de nós, né? A exemplo de Zaqueu, que Jesus, né, está pronto aí à casa de cada um de nós, né? E que cada um de nós, né, possamos aí receber Jesus com alegria, né? E por mais que a gente, né, tenha nossos defeitos, né? Por mais que a gente às vezes tenha uma vida meio errada, mas nunca é tarde para que a gente volte atrás, né? Para que a gente procure a Deus, né? Como é o exemplo de Zaqueu, né? Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores de impostos, né? Cobradores de impostos naquela época não eram bem vistos, né, pela sociedade, né? Eram pessoas que exploravam aquele povo, né? Mas Zaqueu, ele tinha vontade, né, de mudar, de conhecer Jesus, né? Quando aqui mais adiante ele fala, né? Fica de pé diante de Jesus e fala, né? Senhor, eu dou a metade, né? Fala que dá a metade dos bens, dos bens deles aos pobres, né? E se ele, né, defraudou alguém, né? Se ele roubou alguém, né? Ele diz que devolve 4 vezes mais, né? E Jesus fala para ele, né, que hoje a salvação entrou nesta casa, né, que entrou na casa dele, né, porque ele também é um filho de Abraão. Então, a exemplo de Zaqueu, né, todos nós também somos filhos de Abraão, né, somos da descendência de Abraão. Então, que fique aí, né, a reflexão, né, para cada um de nós, né, que também Jesus, né, mais adiante também dá uma resposta, né, que o povo começou a murmurar, porque Jesus foi hospedar-se na casa né, de Zaqueu, que era um pecador, né. Mas Jesus volta a repetir aqui, como já tem repetido em muitos outros evangelhos aí que a gente já passou, né, que o Filho do Homem, né, ele veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, meu irmão e minha irmã, né, para cada um de nós, né, que às vezes fala, eu já vivo uma vida errada e tal, não. Mas nunca é tarde, né, para a gente voltar atrás, né, que Jesus, ele veio para isso, né, para resgatar todos nós. Então que fica aí a reflexão desse evangelho, né, para todos nós, né, para que a gente leve para a nossa vida, né. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.